Olá, meu nome é Diego e sou aluno de doutorado da PUC-Rio. Atualmente sou também membro do Laboratório de Robótica da Universidade. Este trabalho, contudo, surgiu durante o meu mestrado na Universidade Federal Fluminense e foi desenvolvido junto ao Laboratório de Biomecânica, Robótica e Simulação Computacional da Escola de Engenharia de Volta Redonda, no estado do Rio de Janeiro. Eu e o engenheiro Tadeu Barroso contribuímos igualmente no desenvolvimento deste trabalho. Nessa apresentação, mostramos o projeto de um dispositivo robótico para teste dinâmico de próteses ortopédicas. Apresentamos também uma metodologia de testes, que tem por base a imitação da marcha humana. Aqui temos um breve resumo dos tópicos que serão tratados nessa apresentação. O primeiro desses tópicos é a motivação para o desenvolvimento do trabalho. Bem, ao longo dos últimos anos, o Laboratório de Biomecânica, Robótica e Simulação Computacional da UF está envolvido com o desenvolvimento de próteses de baixo custo. Em um esforço conjunto de alunos de graduação e pós-graduação, alguns trabalhos interessantes foram criados, como visto nessas imagens. Ao mesmo tempo em que se busca elaborar soluções criativas que reduzam os custos de fabricação de uma prótese, é necessário garantir que as mesmas sejam resistentes e seguras, possuam boa performance e não tragam prejuízo ao conforto do usuário. Por isso, faz-se necessário desenvolver máquinas para teste de próteses e metodologias específicas para a realização dos ensaios. Nisso residem os objetivos deste trabalho. Em primeiro lugar, estudar uma metodologia de análise baseada na marcha humana real, isto é, consideramos que o modelo, por mais acurado que seja, é incapaz de ser generalizado para as condições próprias de cada indivíduo. A partir da dinâmica da marcha humana, buscamos o projeto do dispositivo robótico em si, para testes de próteses transtibiais. E a partir dessa dinâmica do movimento, encontramos os esforços necessários para a atuação no sistema, tendo em vista o estabelecimento futuro de um sistema de controle de forças que atuem ao longo da estrutura. Portanto, a principal contribuição deste trabalho é estabelecer um método capaz de considerar as particularidades de cada pessoa, isto é, diferentes passadas, tipos de pisada ou força de contato com o solo. Assim conseguimos realizar testes que contemplem as reais condições de uso de uma prótese. A ideia aqui é gerar um vídeo de uma marcha de um usuário hipotético, extrair características relevantes desse vídeo e estudar o movimento realizado através de uma heurística que será apresentada posteriormente. A partir disso, gerar um modelo para o dispositivo de testes e realizar verificações a partir de simulações. Vale destacar que este trabalho é um estudo inicial e serve de inspiração para trabalhos futuros do laboratório ou para outros pesquisadores. Ainda assim, pode ser aplicado também no estudo e treinamento de marcha de robôs humanoides, tendo por base a marcha humana. Ora, inúmeros são os trabalhos presentes na literatura relacionados ao nosso estudo. Por exemplo, vemos um grande esforço da comunidade científica para o desenvolvimento de dispositivos de baixo custo. Vemos também autores propondo métodos de testagem de equipamentos que buscam reproduzir determinados movimentos humanos, ainda que de forma independente. Muitos destes testes são realizados em máquinas universais de ensaios, como visto nessa figura mais à direita. Há ainda trabalhos que buscam avaliar as próteses em diversas condições de uso, como subida e descida de escadas ou rampas. Neste trabalho, mostrado mais à direita, vemos um sistema que considera a dinâmica e o controle de um dispositivo para testes de próteses transfemorais, dotado de 3 graus de liberdade. Neste caso, os autores consideram que o perfil da marcha deve ser previamente conhecido e fornecido como uma entrada do sistema. Para tornar esses testes mais realísticos, alguns trabalhos aplicam modelos tridimensionais, ou seja, ao invés de deslocar a prótese em um plano, o deslocamento se dá no espaço tridimensional, como visto nesse vídeo. Contudo, em geral, os trabalhos não consideram as peculiaridades de cada indivíduo. Assim, uma análise da marcha humana pode ser realizada tendo em vista fornecer parâmetros para o dispositivo de testes. A imagem mais esquerda é de uma das autoras deste trabalho, que durante seu mestrado estudou com mais afinco esse tema, especialmente nos movimentos de subida e descida de degraus. É importante ressaltar que, quando eu cito análise de marcha realizada neste trabalho, não me refiro à extração de características do movimento, refiro-me à análise do movimento como um todo, conforme eu vou explicar a seguir. Aqui consideramos o movimento da perna humana correspondente a um movimento de um pêndulo duplo invertido. O primeiro elo vai do quadril ao joelho e o segundo vai do joelho ao tornozelo da pessoa. As juntas relativas ao quadril e ao joelho são atuadas, enquanto as juntas relativas ao movimento do pé são passivas. Este vídeo, editado com auxílio do software Kenovia, mostra a trajetória de duas regiões de interesse do corpo, joelho e tornozelo. Em geral, conhecidas as trajetórias no espaço físico, seria suficiente realizar uma análise cinemática inversa. Contudo, considerando que estamos lidando com um sistema biológico, ou um sistema artificial que tem a intenção de imitar o biológico, essa abordagem acaba por gerar incertezas,
Por exemplo, nós não conseguimos determinar com precisão os atritos envolvidos no movimento de uma junta humana. Assim, desejamos conhecer a trajetória no espaço das juntas do dispositivo, não no espaço cartesiano. Essa estratégia é comum na robótica industrial. Para ensinar um robô manipulador, basta levá-lo a um ponto apenas uma vez. Depois ele conseguirá reproduzir o movimento, apenas realizando uma trajetória no espaço definido por suas juntas. Em nosso estudo, verificamos que poucos frames são suficientes para definirmos uma trajetória. Observamos também que essa trajetória pode ser aproximada por uma simples interpolação. Ao compararmos as equações geradas com os movimentos reais, observamos um erro máximo de 2 graus. O erro médio, porém, é bem baixo, fica na ordem de 1/10 de grau. Isso mostra que a estratégia de retirar os ângulos diretamente da imagem não reduz a acurácia esperada para os movimentos. Claro que, quanto mais frames forem utilizados para análise de uma passada, maior será a acurácia encontrada. Quanto ao dispositivo mecânico, consideramos usar um acionamento por motores elétricos. O primeiro motor é dedicado ao movimento do elo que sai do quadril, enquanto o segundo motor está ligado ao movimento do elo que sai do joelho. O sistema é acionado por uma esteira e controlado em função do torque exercido por cada motor. Aliás, essa é outra diferença substancial deste trabalho em relação ao que se vê na literatura, em que o feedback é conhecido considerando apenas a leitura de uma célula de carga embaixo do pé. O controle individual do torque permite o melhor conhecimento da distribuição das forças na estrutura a ser testada. A formulação utilizada neste trabalho é bem conhecida e considera os termos de inércia, amortecimento e gravitacionais, além das forças que atuam na extremidade do pé. A fim de verificar a metodologia, as simulações foram feitas considerando uma pessoa de 70 kg com 1,80 m de altura. As características dos elos são obtidas a partir do projeto mecânico da estrutura e são compatíveis com o corpo humano. As características relativas aos motores não são exatas, visto que uma otimização de parâmetros ainda se faz necessária antes da construção do dispositivo final. Os parâmetros relativos à prótese também não são considerados neste momento, visto que a marcha apresentada na metodologia contempla a caminhada sem o auxílio do equipamento. As simulações duram um pouco mais de 1 segundo para cada passada, valor obtido a partir do resultado do processamento de imagem. A implementação é feita em MATLAB. As simulações são em malha aberta e consideram as trajetórias, velocidades, acelerações e torques no espaço das juntas dos atuadores. Uma frequência de 1 kHz é usada, mas no dispositivo final esse valor será menor, dependendo dos equipamentos a serem utilizados. O primeiro ponto que se deseja verificar aqui é a existência de singularidades durante a passada. A continuidade das curvas indica que isso não ocorre, o que é esperado por conta dos polinômios usados na geração da trajetória. Analisando as velocidades, percebe-se que são baixas, de uma forma geral. Quanto às acelerações, essas são consideráveis, sobretudo no primeiro motor. Isso ocorre por conta da inversão do ângulo na trajetória quando o pé deixa o solo. Já os torques necessários são altos. De fato, diferente do usual, aqui consideramos as forças que atuam na extremidade do robô, como força de impacto ou atrito com o solo. Isso aumenta consideravelmente os torques necessários nos motores. Para o dispositivo final, pretende-se usar maiores reduções no sistema, o que tende a reduzir as velocidades e aumentar os torques fornecidos pelos motores. Por fim, deve ficar claro que as trajetórias aqui geradas correspondem às suavizações das trajetórias obtidas a partir da análise de imagens. Isso significa que um controle de posição e velocidade poderia gerar trajetórias que sequer toquem o solo, algo completamente indesejado. Essa é outra razão em se utilizar o controle de torque. Além de promover uma distribuição de esforço em estrutura condizente com a realidade, o controle de torque é capaz de garantir que uma força estabelecida seja sempre realizada no pé. Enfim, ao longo deste trabalho buscamos apresentar o projeto de um dispositivo robótico para a testagem de próteses. A partir de frames adquiridos de um vídeo, a partir de das imagens apresentadas, conseguimos estimar os ângulos necessários para a execução de uma trajetória em nosso dispositivo. As simulações, utilizando informações da marcha analisada, mostram que é possível projetar uma máquina que reproduz o movimento de uma pessoa de forma realística. Para melhorar o sistema proposto, uma estrutura mais leve deve ser desenvolvida, reduzindo os torques aplicados sobre o dispositivo. Mudanças no fator de redução são também necessárias para compatibilizar os torques com os motores presentes no mercado. Um controle de torque deve ser proposto e verificado a partir de simulações de malha fechada. Assim será possível garantir que as trajetórias e os torques necessários serão aplicados no sistema. Finalmente, é preciso desenvolver um algoritmo para processamento automático de imagem. Isso facilitaria a obtenção das informações estudadas, garantindo agilidade e reprodutibilidade do método aqui proposto. Agradecemos as instituições que direto ou indiretamente colaboraram com a elaboração deste trabalho e qualquer dúvida ou sugestão, por favor, peço que entre em contato. Muito obrigado.